Muito bom dia, meus amigos do canal Detetive Vascaínos. Hoje é dia 17 de julho de 2024. Tem jogão de bola logo mais, Vasco Atlético Goianiense. E aqui você não vai perder nenhum detalhe. Acabei de chegar do aeroporto, onde esta semana tive alguns compromissos particulares. Ainda estou em algumas frentes aí fora do Rio. Mas hoje eu estou aqui. E, mesmo cansado, me dirigindo a vocês aí com todas as informações de Atlético Goianiense e Vasco. Aqui você não vai perder nenhum detalhe desta partida. Vou trazer as principais informações do Vasco, do Rafael Paiva, o seu pensamento, as dúvidas que permeiam a mente do treinador e, claro, trazer como convidado aqui um setorista do Atlético Goianiense que vai nos passar aí todos os detalhes do nosso oponente de logo mais. Então, ó, se você já curte esse trabalho aí, ó, deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo e venha se juntar a nós numa só corrente. Vamos fazer crescer este canal jornalístico. Preciso muito da sua ajuda. Bom, galera, logo mais 19 horas, Atlético Goianiense e Vasco travam um duelo importante. O Vasco tentando emplacar a quarta vitória seguida no campeonato aí, sob o comando do Rafael Paiva. E o Atlético Goianiense precisando reagir, né? Tá mal das pernas no Z4, não venceu ainda em seu estádio e tá precisando aí dar uma resposta ao seu torcedor. Trouxe um técnico novo aí, o Wagner Mancini, mesmo assim por hora não surtiu efeito. O time tá nas últimas colocações e vai pegar um Vasco embalado, o Vasco do Rafael Paiva. E o Rafael Paiva teve uma conversa franca com os jogadores, mostrou as dificuldades da partida, pontuou todas as situações, né? Até porque é um jogo difícil. O Atlético Goianiense lá fora é um adversário complicado e o Rafael Paiva quer colocar em campo uma equipe mais sólida, consistente e sabendo sair de boa para conseguir surpreender o Atlético Goianiense. Acha o Rafael Paiva que se o Vasco conseguir aí, né, se esse primeiro gol na partida aí vai colocar ainda mais pressão sobre o adversário, os torcedores, e aí o Vasco vai ter outras oportunidades de ampliar o marcador e de aí sair com mais um triunfo. Mas o Rafael Paiva teve esse diálogo importante e convocou a galera, porque não é um jogo fácil, mesmo que o adversário esteja lá embaixo. Para essa partida, meus amigos, a manutenção da equipe que vinha jogando é o principal aliado do Rafael Paiva. Porém, há algumas dúvidas, e dúvidas importantes, principalmente no ataque, né? Notícias que vêm de São Januário, inclusive passadas pelos colegas do Globoesporte.com hoje, dão conta de que o atacante Adson, né, teve um edema na sua coxa e virou dúvida de última hora da equipe do Rafael Paiva. Rafael Paiva, sua comissão técnica, vai avaliar a situação, até porque hoje o Adson é um jogador muito importante no esquema do Paiva e tem essa possibilidade do atleta ser preservado desta partida. Caso isso ocorra, jogadores como Ryan, JP e até mesmo Rossi estão de sobreaviso e podem entrar na vaga do atacante. Sobre o Payet, aquilo que a gente já vinha falando ontem, muito difícil sua participação, o jogador começou a entrar em campo de novo aí e ainda está nessa fase de preparação física e para este compromisso está vetado. Assim como o Coutinho, Souza e Alex Teixeira, jogadores que vão ter que melhorar aí o seu lado físico para poder estrear pelo Vasco. O Coutinho, há ainda essa dúvida se estreia contra o Galo, se deixa para uma estreia aqui em São Januário, enfim. Ninguém quer dar o braço assim, a torcer, fazer com que o Coutinho seja preservado acima de tudo, né? Porque é uma peça importante e se perder um jogador dessa envergadura agora, fica complicado, né? Então ele estava também um tempinho parado, o próprio Souza, o Alex Teixeira, muito mais tempo parado. Então esses jogadores vão ser colocados aos poucos, sem nenhuma empolgação, para que possam dar uma resposta suficiente dentro de campo.
Bom, meus amigos, mas se nada mudar, o Vasco deve vir escalado da seguinte maneira: o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Michael, o Léo e o Lucas Piton, a meiuca ali com o Hugo Moura, o Matheus Carvalho, e aí no caso o Payet não vai ser colocado, e aí vai entrar o Praxedes deve ser mantido aí nesta meiuca do Vasco, e lá na frente um pouquinho mais avançado, a dúvida, né? Adson, JP, Ryan, Rossi, e aí o Verratti, e lá pela esquerda caindo o David. Esse deve ser o provável Vasco que pega o Atlético Goianiense, tentando aí emplacar a 4ª vitória seguida na competição. Vitória que seria de suma importância aí para esse crescimento, para essa confiança da equipe, ainda mais que está chegando aí o Coutinho e companhia. Em falar em chegando, hoje o Vasco, ontem, né? O Vasco anunciou o Emerson Rodrigues, o colombiano, né? O atacante que vai ficar aí até o meados do ano que vem aí, emprestado pelo Inter Miami, mas por enquanto, devido a problemas burocráticos, não pode ainda ser escalado para atuar. Mas isso tudo está sendo ajustado para que mais à frente o colombiano venha aí poder ser relacionado para as partidas. Beleza? Mas agora vamos falar, claro, do Atlético Goianiense, nosso adversário de logo mais. E hoje eu trouxe um convidado especial, o repórter Henrique Alcaraz, competente colega da rádio Band News FM lá de Goiás. E o Henrique vai contar pra gente aí todos os detalhes do Atlético Goianiense para esta partida de logo mais. Então, Henrique, conte aí, meu amigo. Saudações atleticanas para todo mundo ligadinho aqui no canal Detetives Vascaínos. Um abraço especial para o meu amigo Marcos. A gente chega com o noticiário do Dragão, que recebe o Vasco da Gama nessa quarta-feira no estádio Antônio Ascioli às 7 horas da noite, buscando a primeira vitória jogando em casa, buscando a primeira vitória jogando no bairro de Campinas. O Atlético que ainda não venceu jogando em casa nesse campeonato. As duas únicas vitórias que o Dragão tem na competição são jogando fora de casa. O primeiro triunfo contra o Vitória jogando no Barradão, lá na Bahia. A segunda vitória contra o Fluminense jogando no estádio do Maracanã. E busca reverter esse cenário e voltar a fazer do Antônio Ascioli a sua força. Força essa que foi muito mostrada durante o campeonato estadual, no campeonato goiano. O Atlético teve 15 vitórias consecutivas no início da temporada, contabilizando campeonato estadual e Copa do Brasil. Muitas delas jogando dentro de casa e busca retomar essa sinergia com o Antônio Ascioli. Falando sobre a partida, esse será o primeiro jogo sob o comando do Wagner Mancini jogando em casa, a primeira partida dele, que seria comandando no Antônio Ascioli, ele não esteve à beira do gramado por uma questão contratual. O segundo jogo foi contra o Palmeiras fora de casa e agora sim ele vai poder estrear frente à torcida. Essa é a segunda passagem do Wagner Mancini pelo Atlético, a primeira em 2020 foi em época de pandemia, então ele não teve esse contato com a torcida atleticana, contato esse que vai ser a primeira vez jogando contra o Vasco. Para essa partida, ele deve promover algumas mudanças na equipe titular e algumas estreias também. Vou começar por partes. O zagueiro Alex Vinícius, considerado titular absoluto na equipe, está com um problema dentário, não treinou nessa terça-feira e é dúvida para a partida. Caso ele não jogue, o zagueiro reserva Luiz Felipe deve assumir a vaga na defesa atleticana. Uma outra possível mudança é no meio-campo, uma dúvida, na verdade, entre os volantes Haldney, que vem sendo titular, e o Gabriel Baralhas, que também vem sendo titular. Isso porque a tendência é que o Wagner Mancini volte a atuar num 4-3-3, ele que na última partida ele atuou com 3 zagueiros, o Atlético vinha atuando num esquema num 4-4-2, num 4-1-4-1, agora ele volta a atuar num 4-3-3, com 3 jogadores no meio, 3 jogadores no ataque. Com isso, aí vem a dúvida entre Haldney e Gabriel Baralhas, eles que costumavam jogar juntos nas outras formações, dessa vez um vai ceder lugar a outro nessa partida, caso ele mantenha esse 4-3-3. Uma outra dúvida no meio de campo é entre o Shailon, camisa 10 da equipe, e o Alejo Cruz, o uruguaio Alejo Cruz, que vem entrando bem nas partidas,
pode assumir a vaga no meio de campo atleticano e com duas novidades, duas estreias no ataque. A primeira delas é do Hurtado, do Ian Hurtado, né? Ele já está à disposição do Atlético, ele já está à disposição do treinador Jair Ventura, ele que chegou no início dessa janela de contratações, né, para o Atlético. Ele tem 24 anos de idade, estava jogando na LDU do Equador e vai compor o elenco atleticano para o restante dessa temporada. A outra novidade é o Janderson, o atacante Janderson, que já tem passagens pelo Atlético, ele estava no Ceará, ele tem 25 anos de idade e essa é a segunda passagem dele pelo Dragão. Os dois devem ser titulares na partida desta quarta-feira contra o Vasco. Com isso, a provável escalação do Atlético com essas dúvidas devem ter Ronaldo no gol, Maguinho na lateral direita, Adriano Martins na zaga, junto com ele deve ser o Luiz Felipe. Na lateral esquerda, Guilherme Romão, titular absoluto na posição. No meio de campo, com Lucas Cal, aí vem a dúvida entre Haldney e Gabriel Baralhas, além da outra dúvida entre Shailon e Alejo Cruz. No ataque, Luiz Fernando, talismã atleticano, artilheiro do Dragão na temporada de 2024. Além dele, junto com o Ian Hurtado e o Janderson, essa deve ser a provável escalação do Dragão para enfrentar o Vasco da Gama no estádio Antônio Ascioli. Tá certo, Marcos? Um grande abraço para você, para todo mundo ligadinho aqui no canal Detetives Vascaínos. Valeu demais, fera. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Bom, amigos, é isso. Vamos torcer aí para mais uma vitória do Vascão logo mais. E essas são as principais informações deste duelo que ocorrerá às 19 horas lá em Goiás. Beleza? Então, compartilhe o conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência. E logo mais, ou amanhã, a gente está aí de volta para falar sobre esta partida e o resultado e outras notícias do Vascão. Um grande abraço e até lá!